razão e emoção no tiro de pressão, na compra de carabinas, na decisão de venda de uma carabina. Será que isso deve ser levado em consideração? Pois bem, vamos conversar sobre esse assunto, que no final é muito mais importante do que você imagina. Acompanhem! Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. Hoje quero conversar com vocês sobre algo que é muito mais importante no tiro de pressão do que muita gente leva em consideração. E tem a ver com a dualidade razão e emoção, que pode ser aplicado em muita coisa do tiro de pressão, mas hoje vamos falar especificamente em carabinas de pressão, na compra e na decisão de venda de uma carabina de pressão. Pois bem, quando agimos com a razão, procuramos usar argumentos práticos. Então, no caso de uma carabina, precisão, potência, facilidade de manutenção, disponibilidade de peças, custo-benefício, esse tipo de coisa. Emoção, apego à marca, apego a um modelo, gosto mais por uma coronha de madeira ou de polímero, gosto mais por uma mira aberta ou por uma luneta, enfim, são motivos emocionais que não tem muito a ver com a prática no final das contas. E como isso entra na hora que a gente decide comprar uma arma de pressão ou vender uma arma de pressão que já temos, o que vale também para acessórios em grande medida. A gente tem que saber dosar bem a razão com a emoção. Para quê? Para que não haja frustração no final. Vamos falar da compra. Quando você decide comprar uma carabina de pressão, ou uma arma de pressão em geral, você tem que levar em consideração, sim, os fatores racionais. Você tem que decidir com uma boa dose de razão. Disponibilidade de peça, custo-benefício, se você vai ter um local adequado para atirar com aquele tipo de arma. Se você comprar aquela arma, significa você ter que fazer investimentos em acessórios. Se você comprar aquela arma, não vai acabar redundando de você já ter uma arma que faça algo parecido, então você vai ficar com mais do mesmo. Mas também você tem que levar em consideração a emoção. Não adianta muitas vezes, eu estou entre 3 modelos ou 2 modelos de armas, racionalmente esse seria o melhor, mas existem razões emocionais que te façam preferir um segundo modelo, tipo, mas esse outro é mais bonito, mas eu gosto mais dessa outra marca. Então, não é só pela razão que você deve ser movido, você deve ser também movido pela emoção. Eu mesmo já comprei armas entre 2 ou 3 modelos e eu acabei optando por um que racionalmente não seria a melhor escolha. Mas que na hora que eu coloquei um pouco da emoção, do emocional no meio, do meu gosto pessoal, eu acabei optando por uma segunda ou mesmo terceira opção. Fiquei satisfeito? Fiquei, porque mesmo assim elas têm motivos racionais para aquela escolha e também motivos emocionais para eu gostar daquela arma. E isso acaba gerando para você no final satisfação. Quando você compra só com a razão ou você compra só com a emoção, a garantia é de você ter frustração. Dificilmente você vai ter satisfação plena. Você vai ter mais frustração do que satisfação. Na hora de você vender uma carabina, isso também, gente, é muito importante. Por quê? Quando que a pessoa toma a decisão de vender uma carabina? Geralmente é quando entra alguma coisa emocional no meio. Putz, eu não consigo acertar do jeito que eu queria acertar com essa carabina. Ela não me oferece a precisão que eu quero, eu não estou conseguindo o desempenho que eu quero com ela. Ou seja, o cara está frustrado com a carabina e acaba sendo o motivo de venda dela. E muitas vezes isso aí, essas razões emocionais, gente, elas vão e voltam com o tempo. E não é raro de quem vende uma carabina, uma arma de pressão baseado apenas na emoção, de algum tempo depois se arrepender daquela venda. Por quê? Porque aquela frustração vai acabar passando e a pessoa pensa em termos racionais, fala, putz, mas aquela arma era muito boa. Era uma arma que tinha muitos predicados e que se eu treinasse mais com ela, pegasse o jeito dela,
ou seja, me empenhasse mais em ter um desempenho melhor com ela, eu ficaria satisfeito. Então, na hora de vender uma carabina, é muito melhor você pensar mais com razão do que com emoção. E é um pouco o contrário, né? Porque quando você compra a carabina, você usa mais o racional que o emocional. E quando você vende, você usa mais o emocional que o racional. Então, você tem que saber dosar os dois, tanto na hora de comprar quanto na hora de vender. Para quê? Para que você tenha satisfação e não tenha frustração. Eu já vendi armas de pressão que eu tinha, mas eu usei tanto o emocional quanto o racional, e as vendas que eu fiz, no final, acabaram me trazendo satisfação de poder, com aquele valor, comprar uma arma nova, mas não me trouxeram frustração de eu me arrepender totalmente. Lógico, tem meus arrependimentos, 1 ou 2, mas a gente sempre tem, e é quando eu não tinha muita consciência disso. E foi justamente essas frustrações, esses arrependimentos, tanto de compra quanto de venda, que me trouxeram a experiência de, na hora de comprar e vender, saber dosar o emocional com o racional, que eu estou passando para vocês agora, para que vocês não passem por esses desgostos, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvidas, comentários, deixa aqui no campo dos comentários. Deixe seu joinha, seu like é muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até mais.